podcast Dá o Bem em homenagem às mulheres, ainda no mês da mulher. É isso, dona Mari, com convidadas especiais. É isso mesmo, a gente comemora o mês de março, o mês da mulher. E aqui nós temos mulheres fortes, né? Mulheres guerreiras, trabalhadoras, mulheres que representam a nossa mulher brasileira, né, Caterine? Isso mesmo, e o assunto é em família. Hoje estamos aqui, eu tô até um pouco preocupada em falar hoje, porque eu sou a mais nova e eu tenho que obedecer toda essa turma aqui. Quer apresentar nossas convidadas, dona Mara? Com certeza, hoje a gente está aqui em família, como a gente sempre fala, o nosso podcast é da nossa família para a família de vocês também, né? Então hoje aqui nós temos, eu vou começar pela mais velha, a dona Odete, que é minha mãe, avó da Caterine, sogra do Dirceu Dalben, né? Vó do Luiz Dalben. Vó do Luiz Dalben. Temos a Jusilene, que é minha irmã, né? Uma mulher também batalhadora, profissional, né? Mãe de 2 filhos, Sim. né? E uma pessoa assim que trabalha fora, que cuida da casa, que é mãe, né? Então nós temos aqui pessoas que realmente representam a nossa mulher brasileira. A Camila, que é minha cunhada, uma irmã para mim também, né? Profissional, né? Coordenadora pedagógica, mãe, dona de casa, esposa, filha, nossa, né? Muita coisa. Muita coisa. E mulher é muita coisa ao mesmo tempo, né? A Caterine Dalben, que está aqui, criou esse podcast e que é da área do direito e hoje atua mais na área da mídia social. Exatamente. Mulheres guerreiras, fortes, trabalhadoras. Luto box, atiro bem. Que mulher, não? Que mulher. E aprendi com a dona Odete, né? Você sabe que, na verdade, a dona Odete nos ensinou muito, né? É uma pessoa guerreira, assim como eu sei que a Camila também teve bons ensinamentos, né? E continua ensinando, né, Mara? E continua ensinando, né? O tempo todo e aprendendo muito com ela, né? É verdade. A minha mãe foi uma mulher inovadora. Talvez aqui vocês tenham ouvido falar, né? Mas eu vivenciei uma passagem muito importante na vida das mulheres, né? Minha mãe foi a primeira mulher na família a usar calça comprida. Todas as mulheres usavam saias e vestidos. Isso. Ela usou calça. E mãe, fala uma coisa pra mim. Quem fez a calça? Pode falar que a gente ouve aqui mesmo. Eu mesma que fiz. Eu mesma. A senhora fez a calça para poder inovar e tirar a saia. Isso. A minha avó não deixava usar calça e nem roupa sem manga. Mas aí eu mudei para Campinas. Eu falei, meu Deus, né? Todo mundo usa calça, por que eu não? Aí eu mesma fiz uma calça. E aí daí em diante comecei a usar calça, roupa sem manga, mas não por isso que a gente vai perder o dever de uma mulher, né? Eu acho que... O charme, né? O charme, né? É verdade. Tem que... Fez uma calça charmosa. Charmosa. Igual essa blusa, porque essa blusa foi a senhora que fez pra mim, né? Eu vim em homenagem, à senhora. Deveria ter vindo com a minha também, Tá né? um pouquinho mais justa, porque quando ela fez eu tava um pouquinho mais magrinha, mas deu pra pôr. Ela veio em sua homenagem hoje. A gente tem bases, né, muito forte, né? Eu acho que a Camila pode falar um pouco também, né, Camila? Sim. Que teve a avó, a mãe que continua sendo uma guerreira. Exatamente, uma família assim de mulheres guerreiras, mulheres que levantam, arregaçam as mangas mesmo, né? E enfrentam tudo e todos que vão aparecendo pela frente. Então a minha avó Jandira, eu passava a maior parte do meu dia com ela, porque minha mãe precisava sair para trabalhar, né? Então minha mãe também professora, pedagoga. Então eu vivi ali no meio dos meus tios, que a gente cresceu como irmãos, todos eles, tanto que a minha tia mais nova, a gente tem 7 anos de diferença, que é uma das melhores amigas da Igual o meu caso com o Éder, né? Então a gente cresceu todos juntos ali, e a minha avó sempre guiando todos os caminhos, né? A minha avó, ela não saía para trabalhar fora, né? Mas era maior do que isso. Ela tinha aqueles 8 filhos e todos os cuidados ali para gerenciar toda aquela família. E a minha mãe também, né? Minha mãe, ela é divorciada. E quando a minha irmã era pequena, eu tinha por volta de uns 12 anos, se eu não me engano. A minha irmã, 6 anos e meio mais nova do que eu, eles se separaram. E aí a minha mãe teve que enfrentar tudo sozinha, né?
Então, continuar ali dobrando o período, eu e minha irmã estudando no período da manhã ou da tarde, outro período ficando com a minha avó, né, com os meus tios, enfim, a gente foi aprendendo a se virar e a lutar cada vez mais, né, Mara? Para chegar onde a gente está hoje. E a gente vê a força que a Nelly passou para vocês, que vocês sempre foram de trabalhar, de correr atrás dos sonhos, cuidar da família, né? Sempre, Catê, sempre. O que a minha mãe, o que ela fala, até essa semana ela comentou, né? Ela fez um post assim, que ela adora fazer os posts nas redes participativa sociais, né? na rede social. Muito, super. E aí ela fala que com os filhos dela, se tem alguém assim que ela acredita, que a fé dela e para quem ela faz de tudo são os filhos, né? Então a gente aprende até hoje muito com a minha mãe. Ela, tanto para mim quanto para mim, eu falo a gente, né? Porque eu coloco a minha irmã junto, que é a minha mãe é assim, é a persona, a figura a qual a gente quer ser, sabe? É a nossa ídola mesmo, porque passar o que ela passou, vivenciar tudo que a gente vivenciou e hoje, graças a Deus e a tudo que a gente foi fazendo, tá aqui, né? Então é muita parte assim é um mérito dela mesmo. É a importância da mulher para a família. Exatamente. Né? E a tia, o que pensa dessa história toda da importância da família ao lado de um grande exemplo? Fica difícil até falar, né, tia? Fica difícil falar. Nós tivemos muitos exemplos na nossa família, né? A minha mãe é um grande exemplo, porque eles vieram de Itanabi para Campinas. Ela, meu pai e a Mara, eu nem existia na época, numa cidade que eles não conheciam, enfrentar dificuldades que eles não faziam ideia, sempre moraram no sítio, em cidade pequena, então eles desbravaram mesmo. Eu tenho uma admiração gigantesca por eles. E pelas avós também, né, que na época, o que a Camila falou, como a sua avó, elas não saíam para trabalhar, né? Mas o trabalho que elas tinham em casa, imagina que as avós moravam no sítio, para ter água elas tiravam a água do poço. Imagina o que é isso, para a gente é até difícil imaginar, né? Então já eram guerreiras, grandes mulheres. Então a gente vem de uma família, de um exemplo, né? Minha mãe, a minha irmã, que eu tenho uma admiração gigantesca pela mulher que ela é. Então eu só tento ser o melhor possível, parecida com elas. E tomar conta da casa no mesmo jeito, né? Porque tem 3 meninos lá, né? O maridão, que também tá aqui no estúdio, agradecer ao Guilherme, vai vir aqui no podcast também, falar de cutelaria com a gente. O João, o Arthur, assim como o Miguel e a Elô também, os filhos da Camila, estão aqui também acompanhando, né? Eu sou a única mulher da minha casa, né? Então eu posso me dizer que eu sou a rainha. A rainha da casa. Então, isso que eu ia perguntar. E como que é a Jusilene, mulher em casa, né? Como que é a Jusilene profissional, né? A mãe, né? A administradora de empresa, né? E a Camila faz a mesma pergunta, né? Ali trabalhando na área da educação, né? Fazer uma observação que a Jusilene, né? É difícil chamar pelo nome, né? Eu vou chamar de tia, gente. Por favor. Então, porque a gente tá em casa. Então é tia Lene. A tia Lene é formada em administração. Isso. E a Camila em pedagogia e hotelaria, né? Exatamente. E dentro disso, né? Tá dentro dos conformes aqui, tá? A hotelaria aprovaria, assim. Eu tava só observando as montagens assim, mas tá assim. Tá assim, tá aprovado. E você, Jusilene, eu sei até que ela vai falar assim, gente, tá bom pra comer? Então tá bom. Eu acho. Eu sou mais prática. Eu sou do tipo prática. É igual vinho, né? Ficam, esse vinho é bom, esse vinho... Aquele que você gosta é o melhor vinho. Eu acho que tem que provar pra saber. Provar, então, por isso que eu provo diversos, a maior parte possível. Mãe, quem que é que fica assim, só querendo arrumar tudo, deixar tudo organizado? A boba aqui, né? A dona Mara. Mara. Nossa Porque Senhora. eles já falam que eu sou perfeccionista. detalhista. Festa de Réveillon até 10 para meia-noite, ela ainda tá arrumando a mesa, né? E colocando a gente pra trabalhar com ela também. A gente sofre, né? Essas duas aqui, gente, elas exploram, né, tia? Né, Camila? Exploram. E o Guilherme, o que o Guilherme fala? Vamos esperar a Mara chegar, porque a Mara vai mudar tudo. É verdade. Não adianta arrumar, a Mara chegar. Espera a Mara, porque senão a gente vai ter que fazer tudo de novo. Mas vamos voltar à pergunta da senhora, porque tem muita coisa engraçada. Eu vou contar uma história depois das primas de São Paulo, né, tia? Elas estão assistindo e nós vamos dedar para elas como é que é quando as primas de São Paulo vão vir visitar. A gente sofre. Aí, depois a gente volta nisso? Depois, volta a sua Então, pergunta. tá. Então, voltando à pergunta, né? Aqui o nosso podcast hoje é o seguinte, né? Qual a importância da mulher na família, né? Como que foi para vocês duas, né?
se tornar assim, dona de casa, profissional, mãe. A gente até no podcast passado a gente falou, né? O nosso tema, né? Era deu positivo, sou mãe, e aí, né? E eu quero reforçar que aquele teste não é meu, eu só usei para fazer um exemplo, tá, gente? Ó, para de perguntar. Eu tô gordinha mesmo, não tem neném, não. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco isso, né? Quer começar, Lene? Eu acho que o segredo é o equilíbrio, né? Porque não dá pra gente ser várias mulheres, a gente é uma só, mas que a gente tem que fazer vários papéis, né? E nesses papéis tem que fazer com amor, com carinho, tudo que a gente faz. Eu acho que se a gente fizer com amor e com carinho, as coisas saem bem feitas. Às vezes a gente fala assim, nossa, fiz pela metade, mas eu acho que a gente fez o melhor. Se eu fiz o meu melhor, eu acho que é o que dava para fazer naquele momento. Então eu tento ser a melhor esposa, tento ser a melhor mãe, a melhor dona de casa. Nem sempre dá certo. Às vezes eu me sinto péssima e tem dia, principalmente na TPM, que eu me acho um horror, que tá tudo horrível, que tá tudo péssimo. Mas às vezes vem alguns reconhecimentos que aí a gente se derrete, fala, eu acho que eu tô no caminho certo. Então acho que é isso, equilíbrio é o segredo. É ser uma só e 1001 utilidades. Exatamente isso, como todas as mulheres, né? Mas achar esse equilíbrio não é fácil. Nem um pouco. Né? Nem um pouco. Achar esse equilíbrio não é fácil. Não foi fácil, não é fácil ser mãe, ser dona de casa, trabalhar fora, né? E a gente ter todas as coisas. Não é, né? Não tem. Porque assim, e o ser mulher não é fácil. Porque o ser mulher, você tem que estar ali provando o tempo todo que você sim é capaz, que sim você consegue, que sim você tá certa, né? Que sim a sua opinião precisa ser validada. Porque a gente trabalha no meio de outras pessoas, né? E muitas até mulheres que não pensam dessa forma, que têm um pensamento diferente. Não é fácil manter esse equilíbrio, porque a gente tem que estar lá provando as coisas o tempo todo. Eu falo isso porque não é fácil, contando um pouco das questões que eu tive, que vocês participaram disso, né? Que foram crise de ansiedade, depressão. Logo que o Miguel era pequeno, a Elô... acho que o Miguel ele tinha o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, eu comecei a desenvolver as crises de ansiedade e a depressão por conta do perfeccionismo. De eu tenho que ser boa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta dos meus filhos, eu tenho tudo sozinha. E eu tinha uma grande dificuldade de aceitar ajuda, né, Odete? Eu tinha uma grande dificuldade. Acho que é da mulher isso, né? A gente tem uma dificuldade. Me ajudar, mas Isso. ela achava que... Quando a gente morava junto, né? Quando eu morava lá com a Odete ela queria colocar as roupas no varal pra mim, limpar a casa. Ela se sentia chateada de eu Ela fazer queria isso, dar né? conta, né? Ela achava que eu ia falar, minha nossa, missão. a Camila Hoje. não dá conta, mas não é. Eu já vivida, né? Eu já sabia que é difícil. Então, queria ajudar. Quando eu vou na casa da Jusilene, da Lene, eu faço a mesma coisa. Hoje a Camila tá, graças a Deus. Paguei, Odete. Não, ela tá vindo no podcast porque ela tá arrumando tudo a mesa, lavando a louça pra gente, Falou viu, assim, gente? Mara, eu Fez quero te bolo de ajudar. milho. O bolo ela que fez hoje, Bolo dela, gente. Fora o bolo de chocolate que tá lá dentro, E o que ela de fez milho, também. Eu só queria contar aqui. É? Pra ela fazer, ela trouxe. viu? De quem será que a avó é Olha puxa-saco? só, a gente vindo pra cá, né? A Odete veio comigo. Aí ela falou assim, eu fiz 2 bolos. Fiz um bolo de chocolate para as crianças, né? Porque as crianças vão. não sei Eu o quê, encaixo tá, nessa né? parte das crianças ainda. Continua, né? Tu não cresce, né, Odete? Só cresce pros lados, Aí né, a vó? Lene, aí ela falou assim, aí a Lene falou, ai mãe, aquele bolo de milho, que vontade do bolo de milho e tal, né? Aí, fiquei com dó da Lene, falei, meu Deus, vou fazer um bolo de milho pra Lene. Então tá aqui o bolo de milho da Lene, viu? Tá bom, gente? Colocou na mesa, é nosso de Eu todos acho os que eu vou telespectadores. começar a cortar esse bolo antes que ela resolve levar. É verdade. Pôr na bolsa. Mas, Então, assim, Mara, não é fácil, mas a gente dá conta sim, a gente consegue. E aprendendo os nossos limites também, né? vou cortar. Você vai cortar. Vou cortar. E E o perigo dentro dela da querer levar o bolo conversa, inteiro. Camila, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade e nunca falamos sobre esse assunto, né? Que você coordena uma escola, certo? O Ângulo de Paulínia, uma escola reconhecida, tem muitos alunos. Qual é a diferença de você coordenar outras crianças, o filho de alguém,
e de coordenar seu filho? Nossa. Você se sente mais responsável por esses Sim. do que o seu? É muito interessante escutar essa pergunta, Caterine, porque eu já falei isso para alguns pais que eu atendi. E eu repito, eu trato todos esses alunos, hoje eu trabalho com o Fundamental 2, né? Então é do 6º ao 9º ano, aquela fase da adolescência, começo da adolescência, meio da adolescência, né? Eu trato todos os alunos da aborrecência. Todos os alunos da forma que eu gostaria que os meus filhos fossem tratados, né? Então isso eu sempre falei. Para mim, a educação ela não existe se não tiver afeto. Então, é a partir da afetividade que vai acontecer a aprendizagem, que aí a gente vai conseguir conquistar aquele aluno para que ele se sinta bem no ambiente escolar e aí a aprendizagem vai acontecer. Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu tenho ali uma média de 400 alunos, mais ou menos, só ali nesse... Fora os filhos, 400 alunos. Fora os filhos. A filha já está incluída agora nesses Já? 400 alunos, porque ela está Deus. dentro do Fundamental 2 comigo ali, né? E que também é um grande Agora a desafio. Elô tem que tirar, a Elô tá ali no sul, tirar 10, senão a mãe dela fica sabendo, hein? E é um Só grande tira 10. desafio. Mas ela só tira, né? Ela é ótima. Da Heloísa eu não posso reclamar, não. Mas é um desafio, né? A Grande. gente educar os filhos, né? E acho assim que o mundo aí fora é uma coisa assim tão complexa, né? Sim. E que a gente o tempo todo, né, tem esse Exatamente. desafio. Como educá-los? É aquela coisa que eu sempre falo, a gente tem que educá-los, mas eles têm que crescer para o mundo e não para nós, né? Então a gente tem que, em vez de colocar numa bolha, né? E mostrando e educando os momentos. E aqui é como se a gente estivesse lá na área do sítio, na área do café. sítio. A gente tem essas conversas lá. Vou falar a verdade pra vocês, tá? Às vezes a gente tá assim com uma camisetinha furada, uma bermuda lá no Camiseta de chinelo, propaganda, chinelo havaiana. Mas a conversa é Colado. assim, né? Mas a gente fala do desafio de cuidar, né? De educar os filhos. Mas o mais importante de tudo é a gente estar próximo da nossa família, não é? Próximo dos filhos. E tá próximo dos filhos, eu ia até fazer essa pergunta para vocês, né? Ou até a confirmação da parte de vocês. Não é a gente deixar de trabalhar ou deixar de fazer alguma coisa, mas no momento que a gente está com os filhos, ser um momento com qualidade, né? Porque hoje, se mulheres e homens não trabalhar, fica muito difícil. A vida nos exige isso, né? Que ambos Até trabalhem. para dar um futuro para os filhos, né? Exatamente, né? Que é o que a minha mãe procurou lá no passado, dar um futuro melhor para nós. E o que a gente faz? A gente quer um futuro melhor para os nossos filhos. E acho que isso vai caminhando, né? A família que pensa na família, ele vai, né? Isso é uma roda. Por exemplo, eu lutei para dar o bem melhor para vocês, agora vocês lutam para dar o melhor para os seus filhos, como a Camila está lutando, como a mãe dela fez para ela está fazendo para os filhos dela. É um reflexo, né, Val? Então, isso é uma união da família, né? E é importante assim, a Elô tá até aqui de prova, né? Eu sempre falo isso para eles. Eu sempre conto a minha história, né? Então é importante que eles saibam a nossa história para entender como eles têm as coisas hoje. Isso, né? Então, direto no caminho da escola, né, Lô? A gente... Entra aqui um pouquinho, Elô. Só para o pessoal conhecer a Heloísa. Ela tá com vergonha, mas olha, do lado nosso. Minha comprida. Ó, a pequenininha aqui, ó. Tira o cabelo do rosto, não, ninguém vê. Direto Maquiada, agora ela maqueia. Olha só, olho gatinha. Da próxima você vai vir me maquiar, então. Eu Você falo não tem pra esse eles, talento, falo não. assim, olha, você não tem ideia do quanto pra mim é importante proporcionar isso pra vocês. Né? Então tá aqui, ó, você do meu lado, indo pra escola comigo, né? Eu conseguindo levar você pra estudar, eu conseguindo levar você pra casa de uma amiga, eu conseguindo fazer diversas coisas que com a sua idade eu não tinha isso. Então, Porque não assim, tinha às vezes ali o meu avô, né, que quando eu precisava de alguma coisa ou outra, meu avô me levava, me buscava, ou alguma das minhas tias, mas assim, a minha mãe não podia fazer. Tá vendo? A diferença, né? Difícil. A minha mãe, olha que trovão. Ia falar, gente, vai cair uma chuva, tomara que não interrompa Então o é sinal. importante que eles tenham esse reconhecimento, né? Conheça a nossa história e a partir dela eles também vão construindo a deles, né? Não é verdade, né, Helene? A gente tem esse exemplo, né, de estar sempre presente, que a nossa mãe, ela fazia as coisas em casa, né? Ela aprendeu a costurar sozinha, então ela desmontava uma roupa para fazer a outra. Aí ela começou a fazer unha,
Depois ela começou a mexer com o cabelo, tudo para tentar ajudar meu pai, só que ela ficava em casa porque tinha nós duas e não tinha as facilidades que tem hoje. Sim. Né? Naquela época não tinha escolinha, não tinha como, só se você deixasse na casa de alguém. Mas hoje não, hoje tem tudo. Por Tem isso até a importância perua, agora, né? Até um carro vir buscar seu filho na porta. Então era difícil naquela Por isso época. que é importante agora que os governos têm pensado, né? Porque nem todos têm condição da escola particular. A gente vê o governo do estado, é uma luta até do deputado estadual Dirceu Dalben, né? Que todo mundo conhece, é da nossa família, do prefeito Luiz Dalben na cidade de Sumaré, que é ampliar as creches em período integral. Porque é muito importante para a mãe trabalhar, né? Vocês que são mãe, vocês veem a importância. Eu acho que é um maior projeto para a mulher, além de ter saúde, né? E é por isso que criaram-se também o Centro da Criança, que parece uma clínica particular, pediatra particular. Os mesmos pediatras que atendem em clínica particulares estão atendendo no Centro da Criança, porque eu acho que a mãe busca saúde e educação, né? Exatamente. E porque a mãe não pode sair para trabalhar se não tiver onde deixar, né? E muitas vezes as mães são sozinhas, né? A Eu tia tive sofre essa esse problema, experiência. né? Eu não estou morando em Sumaré, eu moro em Indaiatuba desde que me casei. Aí eu tive o Arthur, o meu primeiro filho, e fiquei nesse dilema. E agora, o que eu faço? Porque minha mãe mora aqui em Sumaré, a minha irmã também, eu não tinha com quem deixar meu filho. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar, angustiadíssima, porque a gente está acostumada a trabalhar. Não consegue ficar em casa. É uma delícia, é maravilhoso poder ficar com o filho. Eu já tive um filho um pouquinho mais velha, curti muito, foi maravilhoso nesse sentido. Mas faltava alguma coisa para mim, sabe? Então eu fiquei o primeiro ano sem trabalhar, mas aí depois quando eu tive a oportunidade, que aí eu fui dar aula também, né? Também É o que eu queria perguntar, né? Camila que cuida ali antes, né, de entrar na faculdade, eles estão prestando vestibular e a tia foi professora universitária. Fui Professora professora universitária. Como é quando chegam esses alunos? Duas diferenças, porque chegam muitos alunos ali que é uma fase de indecisão, né? Eu comecei 6 meses de jornalismo, fui pro direito e acabei hoje trabalhando com comunicação. Então a gente entra muito novo, você não tem certeza de nada. Então como é que é dar aula para essa turma e ao mesmo tempo, às vezes, ter até a pessoa mais velha, no caso que a tia, na sala de aula e poder lidar também com isso, né? Às vezes fica meio constrangido de ser mais velho, ter que dar uma bronca. Falar, não cola, não pode. Então, eu tive a experiência própria também, né? Eu fiz 1 ano de Direito. Minha primeira faculdade foi de Direito. Não gostei, respeito um monte de gente da família que fez Direito. Mas eu não gostei do curso, não é? Eu sou mais das exatas. Aí eu fui fazer administração, me encontrei, adorei o curso e tal. E dar aula é muito fazer o que gosta, né, Camila? Eu acho que a gente tem que ter primeiro gostar do que faz, do que está fazendo. Eu dei aula para vários cursos, eu dei aula para o pessoal de marketing, que a maioria das pessoas não gostavam de matemática. Eu sempre dei aula de alguma coisa com cálculo, né? A gente não gosta Custos, mesmo. informação de preço, matemática financeira, sempre voltado para essa área. E tinha muita gente que chegava e falava assim, nossa, quando eu entrava na sala de aula, ai, que horror, eu odeio essa aula. No começo, eu odeio matemática, professor. Ai, que horror, já sempre já entra vou com odiar preconceito. a sua sala. Então a gente tem que quebrar essas barreiras também. Mostrar que nem tudo é do jeito que as pessoas têm um preconceito de tudo, né? E a gente só sabe quando faz. Faculdade também, a gente imagina que é uma coisa, mas depois que você for fazer direito, né? É completamente diferente. Então eu falava para eles, gente, me dá uma chance de mostrar para vocês. Se eu gosto, talvez vocês possam gostar também. Então era isso. E assim, o fato de tinha gente mais nova, que os mais novos geralmente são os que conversam mais, que dão trabalho. A faculdade é diferente de escola, né? Mas assim, que às vezes atrapalha um pouquinho a aula. Os mais velhos são maravilhosos nesse sentido, porque eles estão lá, eles já passaram por uma vida, eles estão lá, se eles estão pagando a faculdade, eles querem aprender. E eles, assim, exigem mais até da gente, como professor. Eles são mais certinhos, corretos, né? Sim, eles fazem tudo certinho. E eu nunca tive problema, pelo contrário, eu tive gratas surpresas, pessoas assim que estudaram comigo, pessoas assim que já eram empresários, enfim, que estavam fazendo faculdade depois, que já têm sucesso na vida. Sempre foi muito bom. Os mais novos também, eu não posso falar que tive problema. Claro, foram 8 anos, uma turma sempre tem que né? fala mais, turma maior, turma de 100 alunos, às vezes turma de 30 alunos, depende do tamanho, o tipo. Mas eu acho que o mais importante é quando a gente está fazendo o que a gente gosta,
eles vão se envolvendo também, a gente vai conquistando Vai a se confiança. encantando. É porque a gente a gente que é da humanas, né, a gente brinca, né? Gente, pra que eu tô vendo isso? Eu vou usar mais, menos, dividir e porcentagem. Pra que aprender o resto? E principalmente o que é de somar, né? Porque a gente gosta de somar honorários, né? Mas você sabe que é engraçado que lá em casa, a Lene e o Éder são da área de exatas e eu totalmente diferente, né? Inclusive, quando a gente vai conversar, eles falam assim, a Mara já tá filosofando. Eu E sou ela da área de humanas. gosta de filosofar. Eu gosto de filosofar, né? Não só pela formação, mas é a personalidade da gente, né? Eu acho que a gente já nasce meio para um lado ou para o outro, assim, né? Eu gosto de filosofar. Eu gosto A gente muito. sabe. E não tem problema nenhum a gente trocar no meio do caminho, né? Não tem. Eu fiz hotelaria, concluí, né, o bacharel ali aos 4 anos. Trabalhei na área de hotelaria também. Gostava bastante, mexer com alimentos e bebidas, eventos, recepção de hotel e tal. Mas aí depois eu vi que não era isso pra mim, que eu não, né, eu fui morar no litoral. Fiquei um tempo lá, falei, meu Deus do céu, ligava em casa, ligava pra minha mãe. Ai, aqui tá todo mundo fazendo churrasco, não sei o quê. E eu lá, né, isolada no hotel, um hotel de praia, então durante a semana não tinha ninguém, era só Guaiamum correndo de um lado pro outro, assim, ó. Falei, não é pra mim. Aí voltei pra casa, comecei a fazer pedagogia, já trabalhava em escola, né, mas na área administrativa de escola e tal. Então voltei e aí foi. E amo de paixão. Todo mundo professor da minha família, né? As minhas tias professoras, não é? Bons exemplos lá na sua casa, aí né? saiu a Juliana que foi pra fazer direito, o Tico na loja de som, o Neguinho que foi continuar os negócios do meu avô, mas todos os outros ali, todas elas professoras. E a sua irmã? Direito. E aí, a hora que os filhos forem pra faculdade, né? Nossa, Vocês vão... não falo disso, mas... Eu já passei por isso, né? E assim, com muita tranquilidade, sempre deixei a Caterine e o Luiz Alfredo, sempre assim, tranquilos para escolher o que eles quisessem fazer. Eu nunca interferi, né? E foi muito assim, quando a Caterine chegou, ela chegou meio chateada, porque ela achou que o jornalismo ia ser o caminho, né? E aí ela chegou e falou, mãe, eu não tô me sentindo feliz ali, né? Meus amigos são super bacanas, e são mesmo, tem alguns Foi o que eu mais sofri, foi deixar minha turma, gente. Que galgaram, assim, né? Estão muito bem, né? E tal. Eu falei assim, você não tá feliz, filha? Não. Falei, então, você tem que fazer um curso que te deixa feliz. Ai, mas vocês estão, né, gastando comigo. Então, eu falei, isso é o de menos no momento. O importante é você se formar e ser feliz naquilo. E você vê como que é, né? Deu uma volta, assim, que o direito não deixa de ser uma base para ela, porque tudo que ela faz hoje no meio de comunicação ajuda muito, né? Tem que ter um ajuda muito, porque eu conheci muita gente da área, que eu tenho dúvida, eu chamo eles. Isso. Mas ela gosta disso aqui, né? Da área de comunicação. E o importante é que os filhos sejam felizes. Não sabemos ainda o que os seus 2 filhos vão escolher, ou o que os seus 2 filhos vão escolher. O que nós sabemos é o que nós vamos fazer? Eu quero que apoiar. eles sejam felizes. Mas hoje, se eu tivesse a oportunidade de fazer, e eu adoro estudar, ainda vou voltar a estudar, talvez eu fosse para outros caminhos. Não que eu não goste do que eu faço, adoro o que eu faço. Mas é tão bom conhecer coisas novas, aprender coisas novas, e garanto que o ano que eu aprendi de direito foi útil para minha vida. O resto da vida, né? Com certeza não perdi. Tenho certeza que a sua faculdade de hotelaria também foi útil. Então, até hoje. Vamos montar um hotel. O Guilherme fez engenharia civil, depois fez mestrado na área de engenharia civil, hoje ele faz faca. Então, a gente tem que se encontrar, né, meu marido? Então, a gente tem que se encontrar. E o Guilherme traz no sangue, né? Porque ele é primo da Tarsila do Amaral. Então, não tinha como ele não ser artista, né? Ele traz esse viés artístico, né? Mas de tudo que vocês falaram no podcast que a gente fez sobre a fé, a importância da mulher que tem fé, a Cíntia ainda trouxe aqui, né, uma palavra de que a mãe coloca o bebê no cesto para que ele siga no rio. E eu acho que tem muito a ver, porque é difícil para a mãe, né? Deixar o filho seguir, porque a gente... eu não sou mãe, mas a gente que tem amor pelos sobrinhos, pelos primos, um pelo outro, a gente fica
meio que gente pegando. quer Imagina proteger ali uma o tempo mãe, todo, né? né? Eu acho que essa é uma fase difícil, quando a gente vai liberando pras escolhas, tudo, tem que saber fazer e sentir, né? A minha mãe foi muito tranquila com isso em casa, eles sempre deram muita liberdade, mas eu sei que muitas vezes ela tava preocupada com as decisões, ela tava preocupada que a gente chegava tarde, mas ela tinha que deixar o cesto ir, né? Conversar bastante, né, Mara? Tem que deixar o cesto ir, ver onde vai chegar. E você sempre tem em mente, né, que tudo que você ensinou, eles não vão esquecer. Vão levar com eles, né, aquela base que a gente deu. E eu sempre falo, nunca vou deixar de falar, o exemplo que nós demos. Isso. Né? Eu O falo isso exemplo, também. nós somos um exemplo para os nossos filhos, da nossa família. Isso é E como a gente estava falando da importância da mulher na família, vocês usaram um termo de equilíbrio, né? E a Caterine, uns dias atrás, aí, ela até colocou isso, né, ao vivo. Ó, a minha mãe é equilíbrio em casa. Mas a gente tenta ser, não é? Porque Sim. às vezes você tem que tomar decisões, às vezes você tem que falar mais firme, tem hora que você tem que ser mais calmo. Não é fácil, Tem né? hora que você tem que recuar. Tem que recuar, tem hora que você tem que ser incisivo. E já tem São- o versículo da Bíblia, né? Que a mulher sabe edificar, né? A outra causa guerra. Então, diante disso, acho que é essa a sua pergunta, né, dona Mara? É verdade. Esse equilíbrio, vocês têm conseguido? Como que é isso? Está buscando? Como que é? Eu acho que a busca é constante. Não tem fim, não acaba, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem uma conquista aqui, mas amanhã é outro dia, outras dificuldades, os filhos estão em outra fase, porque a gente passa por períodos, né? Por fases com dificuldades, a hora que a gente pensa, fala assim, ai gente, essa fase é muito difícil, daqui a pouco vem outra, e assim, às vezes é difícil para eles, é difícil para a gente aprender a lidar e dar essa liberdade que eles escolham. A gente vai orientando, seguindo. Então, esse equilíbrio a gente busca todos os dias. Equilíbrio com a família, equilíbrio com a gente mesmo, porque a gente também tem que achar um equilíbrio, né? A gente quer se cuidar também, a gente quer deixar todo mundo feliz em casa, a gente quer fazer uma comidinha gostosa, às vezes não tem tempo Sim. de fazer. Então, eu acho que não tem fim. Eu me considero uma pessoa muito feliz, muito realizada por conta da família que eu tenho, por conta do trabalho, da família geral, assim, meus pais, irmãos e marido, filhos e tudo mais. Eu acho que isso já é uma conquista de equilíbrio, vamos dizer assim. Mas todos os dias é uma busca, eu acho que é uma busca constante para encontrar esse equilíbrio, para achar essa busca constante. busca Concordo constante. plenamente, concordo plenamente, porque todo dia é uma coisa diferente, uma história nova. E é exatamente isso que ele falou. Quando o bebê chora, né? Então você já tá cansado, aí você, ai meu Deus do céu, essa criança Quando não vai passar dorme, isso? quando vai passar isso e tal, aí passa. Aí vem uma outra fase. Aí você vai, que saudade, quando era neném, nananana. Calma, eles ainda vão tirar a carta e vão pra balada. Eu não quero pensar nisso, não. E é bacana como o cérebro da gente, ele deleta essas coisas, né? Ele deleta essas coisas aí que a gente ficava daí martirizando e tal. Faz a gente esquecer desses momentos, para que a gente curta, para que a gente cuide cada vez mais dos E lembra nossos dos bons, filhos. né? Os Só bons lembra filhos, são bons das momentos. coisas boas. O equilíbrio, ele na minha visão, a gente tá bem, tentar estar bem, né, em todos os âmbitos ali, como a Juscelene muito bem falou. Eu só consegui o meu equilíbrio quando eu entrei na terapia, né? Já tem alguns anos que eu faço terapia e isso é extremamente importante. Então, quem puder fazer terapia, a gente tiver condições de fazer terapia, Também faça. fiz e eu sempre falo isso. Eu falo que é muito bom, é maravilhoso, né? Você ressignifica muita coisa, você tira muitas malas pesadas das suas costas que não te pertencem. Você entende muita coisa, você se ouve mais, né? Porque na minha... Se cobra menos, porque você, quando você se ouve, você tem noção do que está acontecendo à sua volta. O que você realmente está fazendo, o que está acontecendo, né? E nós mulheres temos, né, vamos dizer que é um dom? Resumindo, né? A mulher é que conduz a casa. Vamos falar pros homens. Não precisam deixar de seguir o canal, que eu vou pedir para vocês dar um curtir, um like aí para nós no canal Dá o Bem. Acompanhar o podcast é muito fácil, aperta o joinha aí, vamos curtir, vamos acompanhar e ligar o sinalzinho, que aí quando a gente postar um vídeo, vocês já vão receber o aviso aí para acompanhar.
Então a gente chegou à conclusão, os homens que me desculpem, vamos ter muitos temas para vocês, mas que a mulher é a balança da casa. Exatamente. A mulher é a balança da casa. Uma casa sem a mulher não é nada, gente. E eu vou voltar à história da prima de São Paulo. Mas antes, já que eu falei com os nossos telespectadores, eu quero agradecer muito a audiência que a gente está tendo e o carinho. Pessoal comprando caneca, pedindo para comprar caneca, gente. Muito obrigado pelo carinho. É pessoal de Valinhos, é gente dos Estados Unidos, é Bálsamo, Tanabi, que família, né? Se vocês não assistirem, vai ficar muito chato. Então, muito obrigado pela audiência, né? Então, muitas pessoas, a Maria Gomes, que tá aí acompanhando todos, que também vem ajudar, às vezes, aqui nos bastidores. Todo mundo aí que tem nos acompanhado, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas conforme os programas vão surgindo, a gente vai falando, né, dona Mara? É isso mesmo. Agradecer a todos, né, que de uma forma ou de outra têm colaborado conosco, além da audiência, têm colaborado, vindo aqui nos ajudar, né, a Cíntia, a Maria Gomes. A nossa equipe técnica, Felipe e o Jader. Muito obrigada. São homens, tem que ouvir o que a gente está falando aqui o tempo todo. A gente vive numa democracia controlada. E eles ficam quietinhos. É Semana da Mulher. Não, é o mês da mulher. É o mês da mulher. É o mês da mulher. E, na verdade, eles balançam a cabeça porque sabem que tá certo. Mas eu pedi uma reflexão para o seu marido, o Dirceu Dalben, em que apareceu uma vez um post na internet em que o Barack Obama e a Michelle Obama estão chegando no evento. Chega nesse evento, o cozinheiro, né, era um ex-namorado da Michelle. E aí o Obama vira para ela e fala assim: Michelle, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, hoje você seria cozinheira. Ela falou assim: não, Obama, ele seria o presidente e você estaria cozinhando. Muito bem. Aí ele vai no próximo programa trazer uma reflexão pra gente aí nos próximos sobre isso, porque ele sempre é uma pessoa que eu falo que é uma das coisas que eu queria trazer na mesa, né, mãe? Porque assim, na nossa casa, a família não tem diferença com mulher, né? Não. Graças a Deus, assim, quando eu vejo muitas pessoas defendendo o direito da mulher de ser igual ao homem, de fazer a mesma coisa, eu tenho dificuldade, porque eu nunca precisei, desde pequena, assim, meu avô colocava o Éder pra brigar comigo no tapete de casa pra eu aprender a me defender, né? Ele ensinou a gente a jogar bola, ele ensinou a gente a andar a cavalo, dirigir trator, dirigir. Então, assim, ele sempre falou, mulher é igual homem. E meu pai, do mesmo jeito, ele sempre fala que um homem sozinho não chega a lugar nenhum se não tiver, não é uma mulher à frente ou atrás, é ao lado. E algumas vezes à frente também, pra ver se a hora que ele chega o evento tá tudo certo. Então, acho que esse reconhecimento que a gente tem na nossa família é muito bacana e tem muitas mulheres que não têm, né? Exatamente. Tem muitas mulheres que não têm. Eu sempre tenho muito orgulho disso, sempre falo para as pessoas, porque a gente vê, às vezes, alguns numa luta imensa dentro da própria família para se fazer ser ouvida, ser, né, reconhecida. Mas nós nunca tivemos esse problema em casa, né, Lene? Nunca tivemos, né? Meu pai, o próprio Dirceu, e eu meu sei avô, que por ser mais velho, a gente podia até esperar algo meio patriarcal, né? Apesar da gente ter ele como um líder na família, pela idade, pelo respeito, mas ele nunca se impôs a uma opinião a uma mulher ou dizer que ela era inferior a ele, né? Ele sempre tratou a avó igual, né? Tanto que a avó corria atrás de bandido, tem essa história, né? Quando entraram lá no depósito, a senhora saiu correndo atrás do bandido? A senhora pegou ele? Tinha que defender o que o pão de cada dia, não. Vai deixar levar o que eu ganhei? Mas eu tenho uma história interessante, viu, para contar disso aí. Mas... tem uma história... Olha as memórias vindo. A gente... Aí a minha descendência, gente. Não podia ser muito calma. Eu vou assim, né, para encurtar, né, eu era pequena... E minha mãe... Pega um pedacinho de bolo. Pega o bolo, porque a Camila... Gente, o cheiro desse bolo tá maravilhoso e o sabor também. Sabe por que ele não ficou muito bom? Porque o milho é muito... Quando Nunca fica bom, tem que ser um milho bem... A senhora é muito exigente. Esse milho é da minha plantação ou da senhora? Do Éder, da Camila. Porque agora a gente é da pecuária, né? Pecuária, As meninas da pecuária. A Caterina... Eu vou fazer um podcast lá no meio da minha plantação. A Catinha ajudou eu pegar terra. Eu vou pedir o auxílio... Agrapop. Eu vou pedir o auxílio da Cíntia. Cíntia, vai na traseira do carro da Caterine e traz um conjunto do que tem lá que eu vou mostrar o que anda atrás do carro dela. Eu uso lá na plantação e esse eu uso também em reunião política. Também. Você pega pra mim, Cíntia? Tá atrás do carro lá no porta-mala, tá? Mas a minha texana não tá lá. Mas eu vou contar aqui, né?
um episódio aqui da minha mãe que provavelmente a Helene não lembra, que era muito pequenininha. Mas a gente tinha uma situação muito difícil, nós já contamos no passado e tal, uma situação muito difícil, e minha mãe pegou e lavou todas as blusas de frio e colocou no varal, porque estava começando o inverno e a gente tinha uma blusa de frio cada um. E aí passa... Não tinha nem meia para pôr no pé. Não tinha nem meia para pôr no pé. Tinha. E aí Essa vez um ladrãozinho, roubaram a blusa? né, passou e entrou lá, que não tinha nem... Gente, a nossa cerca era de bambu. Ele pulou a cerca. Eu cortei... Não, veja bem. Isso, conta, mãe. O quintal nosso era aberto. E a Lene ia nascer naquela época. Então, o que a gente fazia? Ia na prefeitura e pedia para que eles, os galhos, a poda de árvore, que eles trouxessem para a gente cortar tudo no machado e fazer uma cerquinha. Então eu fiz isso, grávida da Lene, com machado, cortei todo o pauzinho e fiz a cerca, um barrigão. Cortei todo o pauzinho desse tamanho para fechar o quintal, para não ter perigo dela sair para rua. os pauzinhos estavam tudo, Tá tudo retinho. Mesmo padrão. Aí o ladrão pulou aquela cerquinha e veio no varal roubar a blusa nossa. Né, O que Mara? a senhora fez? Eu saí correndo atrás dele. Barrigão, ô Lene. Tá vendo que você é agitadinha? E a senhora junto, A mãe? culpa não é minha, não. Eu junto, tava eu correndo atrás dela e a É. Lene dada a mão comigo. E ela falava assim pro pessoal da rua, pega ele, roubou minhas blusas, pega. Um monte de homem, né? Porque tinha a gente morava do lado Perto da linha do trem. da linha do trem, tinha o pessoal descarregando caminhão, aquela coisa toda, né? E aí a Cíntia trouxe pra Caterina. Olha aí. Eu vou explicar então o que é isso aqui. Isso aqui é antipicada de serpente, porque a gente entra lá na plantação e lá se planta cascavel também, né? Porque nunca vi lugar para ter Tem cascavel. muitas. Então você coloca aqui no pé, eu não tô com a minha texana, e aí você fica protegido caso da picada aqui, que é onde você entra normalmente sem proteção. Então agora, quando eu sou da pecuária, faz parte do meu uniforme, vou vir vestida, trajada com ela qualquer dia. Só que eu também uso em reunião política, porque o que tem de cobra na política, né? Então, pra não levar picada, às vezes tem reunião política que eu uso também, viu? Vou começar a deixar aqui também, porque pra receber algumas pessoas, eu vou usar isso aqui. O dia que você chegar aqui e eu tiver com isso aqui, é melhor ficar preocupado. Você tá vendo? Já dei a dica. Então, é cuidado. Mas a gente tem umas histórias assim muito engraçadas com a minha mãe, sabe? Que ela sempre foi muito forte e passou isso pra gente. Eu também sempre falo, eu só tenho medo da mão de Deus. E eu sei que aqui nós somos todas Hoje a gente mulheres não de pode Deus, fazer né? mais isso, né? Mas- Porque, não, assim, mas eu falo, a mãe ensinou a gente a ser forte, É, né? E isso, lutar, é. não é só correr atrás não, de um bandido. É. Mas assim, ser forte, enfrentar os problemas, aqueles que acontecem e defender o que é nosso, né? Isso mesmo. Porque isso foi uma atitude de defender o que é nosso. E eu fico pensando, a Lene citou a avó, né? Você citou sua avó. Gente, às vezes a gente reclama, chega em casa, fala, nossa, estou tão cansada, ainda tenho que esquentar a comida ou fazer a comida, cada um, né? Gente, as nossas avós, elas tiravam água para lavar roupa, para fazer comida, fazia comida para aquele batalhão de filho, No porque fogão a lenha, no né? fogão a lenha, que tinha que cortar a lenha, né? Isso que eu ia falar, Olha, cortar lenha, imagina. acender fogo para fazer comida. Ferver água. Para E tomar tem gente que banho. reclama banho. hoje, né? E tem De gente lavar que louça, reclama, né, gente, olha. Passar Tem roupa. gente que reclama. Gente, eu vou falar a verdade, todo mundo que me conhece sabe, eu odeio passar roupa, né? Se é um- Eles brincaram por que eu não saí de casa ainda, né? Outro dia, por que não casei? Eu falei, calma, se minha mãe liberar a Lúcia, aí eu caso, saio de casa. Sem a Lúcia eu não vou. E Mas a gente tá com muitos assuntos, né? muitos assuntos. E você vê, né? Uma passagem, né? Uma transformação tão recente. E hoje a gente. É difícil quem não tem, assim, lógico, tem muita gente que não tem ainda, mas que não tem uma máquina de lavar roupa, por mais simples que seja, né? Às vezes aquele tanquinho tá ali para ajudar, né? E até pouco tempo atrás, eu mesmo lavei muita roupa na mão. Eu acho que você não enfrentou isso, nem a Camila. Mas eu lavei a Caterina. Eu usei um período de fralda de pano, não foi? Foi, né? Vou entregar E a minha idade aqui, né? Eu lembro da minha mãe, a gente trabalhava na roça, né? E na época de muita chuva, a gente plantava capim para formar pasto. Então a gente andava com aquele monte de capim, tudo cheio de barro.
E plantando. E à noite chegava com aquela roupa tudo cheia de barro. Minha mãe tinha que lavar na mão aquilo lá. Meu Deus. Com sabão de soda, esfregar com uma bucha. E fazia o sabão Fazia o também, sabão. né? Fazia o sabão. Tinha que fazer o Agora sabão. tá mais fácil. A última vez que eu Hoje- apareci cheia de barro, minha mãe É. pôs a roupa no saquinho. Hoje ó. a mulher pega um pacotinho de café, abre, já tá moidinho, só pôr no quadro igual. Aquela época tinha que torrar o café, socar o café, limpar ele, depois torrar, que eu fiz muito isso. Depois tem que moer naquele moinho e para poder fazer o café. Hoje não, hoje só abrir o pacotinho E tá pronto, né, tá vó? pronto o café. Gente. 5 minutos você faz um café. Ainda bem que dá pra ir no mercado e comprar o O café. café. Agora você imagina, Já deu canseira, Tem já. que fazer Olha, tudo. a minha mãe, a sua avó que passou por tudo isso. Então, Ainda cuidando das crianças e da cuidando casa dos filhos. e indo não pra era um plantação, filho. né? Naquela época as mães tinham um monte de filho. Hoje tem 2, que tem mais é 3. Que nem eu tive só Tá 3. faltando um de cada uma ainda aqui, então. Já era. É, Já fiz minha Dois parte. tá ótimo. E a gente acha difícil, né? A gente acha muito difícil. Mas a Mas minha já foi avó, mais difícil, né? muito mais. Agora e a tá minha fácil, avó é. não queria lençol se não fosse branco. E tinha que Eu lembro da Odete ferver. contar essa história aí. Tinha que ferver numa lata É. de 20 litros. Deixar branquinha. Ferver com aquele sabão de soda, pôr num quarador, que chamava quarador. Fazia de um negócio de madeira assim, ó. E plantava um cipó que subia assim para pôr o lençol eu falo com as mãos. Tem que falar agora. Descendência de italiano, não tem jeito. Tinha que pôr no sol para clarear bem, ficar bem branquinho o lençol para pôr no varal. Então, era muito difícil. muito. Mas esse trabalho não saiu dela. Como a gente já tá caminhando aí pro final, porque nós vamos ter que marcar outro, porque não deu pra Você falar de viu, quase né? nada. Verdade. Eu vou contar da prima de São Paulo, já que ela falou de tanto trabalho. Sim, Qual que é o nome? lembrar. Qual que é o nome da prima de São Ô, Paulo? Caterine, mas vou Tem falar a- uma coisa pra você, né? Já contou aqui por quê, né? Mania de limpeza, Mania de limpeza. organização. É da mulher isso, né, É, gente? aí, Mais ou menos, né? Eu ainda não veio muito no meu mais sangue ou essa menos. parte, não. Ah, mas eu tô como deixando que é o um pouco. nome, da prima de das São primas, Paulo? Das primas. Uma chama Lourdes A e a Lourdes outra era assim. Araci. Lourdes Araci, eu vou contar agora pra vocês. Dedo da avó. Vou dedar a avó. Fica lendo. Quando as primas de São Paulo, o Guilherme já tá dando gargalhada ali. Vem pra festa, a gente sofre. É. Porque a última vez eu encontro minha tia ajoelhada no banheiro com uma escova de dente limpando o rejunte. Cheguei lá, a minha avó vira pra mim: ainda bem que você desceu, porque sua tia tá limpando um banheiro e ela tinha passado mal, não podia fazer. Precisa limpar o outro. Eu falei: o quê? Com a escova de dente? Ai, nem pensar. Aí, a hora que elas chegaram, eu falei assim: ô tia, nós não vamos poder mais deixar as primas de São Paulo vir aqui, não. Isso porque ela já tinha revirado os E são duas guarda-roupa. pessoas que não estão nem aí pra limpeza, mas a dona Odete tá. Elas não ligam, elas gostam de bobeira, ver né? a gente. Sabe o que ela falou pra mim? Mas não deu tempo de lavar a janela. Eu falei: mãe, elas vão Nossa, pegar e a vai lá janela. olhar, ver se lavou a janela. Ai, meu Deus. Eu Mas, tive que já gente, lavar a janela do teve que banheiro. lavar. sim. Eu sei que você já teve que fazer isso. Com escova de dente ou não? É Com quase, escova. viu? Mas hoje a gente tem que ir caminhando pro final, né, dona Ah, Mara? O é papo tá uma muito pena. bom, muito gostoso. Mas Gente, fazer muito as nossas obrigada, viu? considerações. Camila, Lene, vou Gostoso. chamar assim. Mãe, obrigado por participar aqui com a gente desse podcast, que é homenagem ao mês da mulher. Aproveito e o Dirceu, né, o Dirceu Dalben, o nosso deputado, o Luiz Dalben, mandou um abraço para vocês, né? Gostariam de estar aqui, mas eles têm outro compromisso. Mandou um abraço grande para vocês, diz que vocês realmente representam as mulheres do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Nós todas aqui sabemos que representamos essas mulheres, né? Mulheres, volto a dizer, mulheres guerreiras, trabalhadoras, mães de família, né? Mães responsáveis, né? Que já estamos falando, mães responsáveis, que tem umas que colocam os filhos no mundo e larga por aí mesmo, né? E nós não, graças a Deus, né? A gente está sempre assim lutando pelo melhor para os nossos filhos, assim como a maioria das mães brasileiras que saem de casa às vezes 3, 4 horas da manhã para ir trabalhar, para dar uma vida melhor para o seu filho, volta à noite em casa, ainda cuida da casa,
cuida do marido, cuida dos filhos, e às vezes tem tempo até para ela de dar uma cuidadinha do cabelo ou alguma coisa assim, né? Então, essas são exemplos de mulheres guerreiras e batalhadoras, e vocês são. Parabéns, muito obrigada por ter vindo, viu? Que Deus possa sempre abençoar vocês muito. A todas as mulheres que estão nos ouvindo, muita saúde, muita paz e muita sabedoria, porque é Deus quem nos guia, é Ele que nos dá a guia para que a gente seja uma mulher que faça a diferença na nossa casa, não é isso, Caterina? Exatamente, quero agradecer vocês três, é uma honra vocês estarem aqui. A avó, mais uma vez, que a avó já faz parte do podcast. Tem uma carteirinha. Tem a carteirinha, dela, né? Tem funcionária já. E agradecer muito, é uma honra dizer que vocês todas são exemplos de mulheres. E nós queremos que vocês deixem uma palavra final para as mulheres que estão nos assistindo, já agradecendo a audiência e desejando bênçãos de Deus para todos. O microfone está com vocês para despedida. Eu, Lene? Ai... mulheres, não desistam, regaçem, continuem arregaçando suas mangas, continuem levantando sua cabeça, enfrentando, porque é isso, esse 8 de março não é à toa que ele é um dia internacional pra gente, né? Então essa luta não é só aqui, essa luta é mundial. Então, obrigada, Mara, obrigada, Catê, Odete, Lene, um privilégio estar aqui. E é emocionante também. E viu? vamos voltar mais vezes com Vamos. muitas histórias para contar, né, Vamos Camila? sim. Temos muitas histórias engraçadas de família. Isso, muitas. Eu quero agradecer também o convite. Primeiro, dar parabéns para vocês, que eu vi desde o primeiro, tá maravilhoso. A gente se sente assim na sala com vocês, é uma delícia, assim como a gente se sentiu aqui. É verdade. Né? A gente tá aqui super à vontade, como se estivesse em casa, fomos muito bem recebidas. E aos dois também, muito obrigada pela recepção, tá tudo lindo. E quero dizer para as mulheres que a vida continua. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que buscar a felicidade. E se a gente busca isso, se a gente faz como a gente gosta, as coisas acabam dando certo. A gente não tem que se render às cobranças. Eu acho que a gente tem que buscar a felicidade nossa e da nossa família. Esse é o segredo. Resumindo, tudo dá certo no final. A gente não é perfeita e tá bom do jeito que a gente faz. Não precisa buscar a perfeição. É isso, dona Mara? É isso mesmo. Dona Odete, quer fazer suas considerações Eu finais? só quero agradecer, né, vocês, a minha família, umas mulheres guerreiras, né? Então eu fico muito feliz, muito contente de estar perto de vocês. E continue Muito obrigada. revolucionando, né, vó? Por mais calças. Continua. Sempre. Gente, muito obrigada. Obrigada pela audiência, tudo de bom, muita saúde, muita paz para todos. Que Deus esteja com todos. Amém. Amém. Continue acompanhando. Vamos ter muitas coisas ainda. Nutricionista, esteticista, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Tem muito assunto ainda. Continue acompanhando nosso canal. Nosso muito obrigado e bênção de Deus. Tchau. Amém.